Ó, essa questão aqui 27 diz o seguinte: temos os esboços dos gráficos da função f de x, g de x, sendo f de x a elevado a x, os valores de g é uma função Goff, né, e uma função Fogg, né, que é o que a gente chama de função composta, né, quando a gente tem uma função dentro da outra, não é? Então, vê, é, é uma função de g, que dentro dela está o g de menos 1, não é? Mais f de g 3, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é interessante aqui é a gente notar tanto o comportamento da função vermelha quanto da função laranja, né? Essa função laranja, verde, né? Essa função aqui, a verdinha, né? Ela é a função a de x. Para eu descrever ela, né? Para eu achar o valor de a, eu posso pensar o seguinte, ó. Então, aqui, ó, o a, né? Para eu achar ele, eu posso ver o seguinte, ó. Então, nesse ponto aqui, eu sei que x vale 1 e y vale 3. Então, se eu colocasse aqui, ó, o y seria 3, o a é o que eu quero e o x é 1. Então, o a é igual a 3, tá certo? Ó, o que mais? Vê, se eu olhar agora para o comportamento da função vermelha, que é a função g de x, ela tem um comportamento até chegar no ponto zero. Então, até os x para valores que forem menores do que zero, né? Então, quando x é menor do que zero, né? A função ela é uma função constante, ela vale 4, né? A partir daí, né? Daí em diante, ela começa a se comportar, né? Quando x é maior do que zero, ela começa a se comportar através de uma função linear decrescente de segundo grau, em que eu tenho os pontos, né? Se você quisesse ver aí, tá tocando aqui na reta, já poderia dizer que era o b, né? E aí, para achar o a, eu poderia jogar logo na equação ax mais b. O a, por exemplo, quando x é 3, quando y é 3, o a é o que eu quero, x é 1, mais 4. Então, vou passar para lá, vai ficar que a é igual a menos 1. Se você está acostumado a fazer da maneira mais tradicional, o a é a variação de y por x. O final, vou analisar como se esse ponto aqui, 3 e 1, fosse o final, tá? Então, ele vale 3 para y e 1 para x. E o início era o ponto 0 e 4. Então, para y ficaria menos 4, x ficaria 0. Então, você achava que o a seria menos 1 também. E aí, poderia fazer também pela maneira mais tradicional, né? E aí, depois descobrir o b, tá certo? Poderia notar aqui também que está saindo daqui. E aí, já achava direto também. Então, é uma função que ela é descrita por menos 1, x mais 4, tá bom? Então, tem esses dois comportamentos. Aí, vê o que ele disse para a gente aqui, né? Vamos analisar primeiro essa g de menos 1, beleza? Então, vê, o valor de x para essa que está fora vai ser o resultado de g menos 1. Então, vê, quanto é que vale o g menos 1? Ó, quando a função g, o x é menos 1, ó, tivesse mais ou menos aqui, o, o y seria igual a 4. Então, esse resultado aqui seria 4. Então, o que é que eu vou fazer? Então, quando minha função g, né, o resultado dela aqui dentro não foi 4, então vou colocar aqui, ó, 4. Então, eu vou dizer que quando a minha função g é igual a 4, eu vou ter esse comportamento, né, que é de menos 1 x mais 4. Então, g é 4 menos 1 vezes 4 mais 4. Então, fica menos 4 mais 4, 0. Então, ó, tem que se ligar. Essa parte dentro, que é a função g de x, né?
Quando o x dela é menos 1, o resultado dela é 4. Então, todo o resultado dessa parte interna deu 4. Então, para descobrir a minha função quando g é igual a 4, eu tenho que jogar aqui, porque 4 é um valor que está maior do que zero e ela tem esse comportamento, tá bom? Então, beleza, já descobrimos que g de g menos 1 é igual a zero, né? Equivale a zero. Vou ver agora para outra, na minha outra função. É uma função que é representada por f de g de 3, beleza? Então, vê, quando g é 3, então vamos ver aqui, ó. Quando g é 3, eu vou ter, é um valor maior do que x, do que zero, né? Então, eu vou ter aqui a função é representada por menos 1 mais 3, ou menos 1 vezes x mais 4, né? Então, onde tiver o x, eu vou colocar 3. Então, vai ficar menos 1 vezes 3 mais 4. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 4, 1. Então, eu tenho que f de x vai ser igual a todo esse resultado daqui, deu quanto? 1. Então, vou colocar aqui dentro, ó, 1. Então, é a mesma coisa que fazer a função quando x é 1. E aí, vê, minha função, né, não é representada, a função f não é representada por não, né? Por 3 elevado a x. Logo, se o x vai ser 1, 3 elevado a 1 é 3. Então, mais aqui, não foi? Minha função é 3 aqui, né? Aqui vale quanto? 3. Então, essa soma vai ser igual a 3, logo gabarito, letra C de casa.